A segunda besta, conhecida como o falso profeta, garantirá que as pessoas tenham que aceitar a marca, pois sem ela, um indivíduo não poderá comprar ou vender. Agora, pense na pressão que isso exercerá sobre as pessoas. Imagine o estresse que isso causará ao pai de uma família, sabendo que ele não pode prover para sua família a menos que aceite esta marca. Observe até que ponto as pessoas vão para ter dinheiro no bolso. Elas chegam a realizar atividades ilegais, como assaltos à mão armada, porque não têm dinheiro. Tudo o que esse pai precisa fazer é aceitar a marca e então poderá comprar e vender novamente. Ele tentará resistir, mas quando vê um ente querido lutando, cederá. Pense em uma mãe solteira que está sozinha e precisa cuidar de seus filhos. Ela pode até saber que seu destino eterno será selado ao aceitar a marca, mas ela ainda prosseguirá e fará isso. Em vez de se concentrar em sua eternidade, as pessoas se concentram no aqui e agora. Não acha que isso é o que as pessoas já fazem? As pessoas se concentram no aqui e agora, mas a Bíblia nos lembra constantemente de que há uma eternidade, e é nisso que as pessoas deveriam se concentrar. Nossas decisões devem ser baseadas na eternidade. A segunda razão é a decepção. A primeira abordagem do diabo em qualquer ocasião é a decepção. Há uma razão pela qual Jesus chamou esse ser de pai da mentira. Sabemos sobre tecnologia e aqueles que a inventaram. Satanás inventou mentiras e enganos. João, capítulo 8, versículo 44, da versão King James, diz: Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Se observarmos a história de destruição de Satanás, seu método de escolha sempre incluiu a decepção em certa medida. Verifique qualquer coisa que Satanás destruiu. Ele usou a decepção no Jardim do Éden. Ele usou a decepção, tentou isso com Jesus, mas falhou. Ele continuará usando o mesmo método hoje no mundo. Talvez você esteja pensando que o diabo virá no final do mundo e começará a enganar muitas pessoas, ou começará a contar mentiras sobre sua aparência original em Apocalipse 13. Existem duas bestas. A primeira besta é o anticristo e a segunda besta é o falso profeta. O falso profeta endossa o anticristo do mundo e instiga o mundo a adorar a primeira besta. Agora, veja o que o falso profeta faz. Apocalipse capítulo 13, versículo 14, diz: E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e viveu. Ele enganará aqueles na terra para aceitar a marca. Os meios de sua decepção serão por meio de sinais e maravilhas. As pessoas verão essas maravilhas e ficarão maravilhadas com o falso profeta, ouvindo-o enquanto ele direciona a adoração ao anticristo. Jesus disse que nos últimos tempos surgiriam falsos profetas que mostrariam grandes sinais e maravilhas para enganar muitos. Mateus capítulo 24, versículo 24, afirma que surgirão falsos cristos e falsos profetas, exibindo grandes sinais e maravilhas, a ponto de, se possível, enganarem até os eleitos. Todos nós sabemos que o livro de Apocalipse, capítulo 14, nos detalha que 3 anjos serão enviados por Deus para pregar o Evangelho. No entanto, essa decepção é tão poderosa que mesmo que as pessoas vejam anjos voando e as advertindo a não aceitar a marca, alguns ainda seguirão em frente e a aceitarão. Vemos isso em Apocalipse 14. No livro do Apocalipse, João conseguiu registrar a profecia de 3 anjos.
As profecias desses anjos estão registradas em Apocalipse 14, versículos 6 a 16, e devem ser consideradas para que possamos permanecer vigilantes. Aqui temos uma das cenas mais impressionantes na história da humanidade. Anjos serão vistos por todos, todos na terra, nos cantos de todo o mundo. Anjos serão vistos literalmente voando, pregando aos homens. Que visão, que momento! Não conhecemos a identidade desses anjos, mas eles estão vindo. As pessoas estarão sentadas em suas casas, olhando pelas janelas e vendo esses anjos. As pessoas estarão dirigindo nos lugares mais remotos do mundo e verão e ouvirão esses anjos. As pessoas estarão no meio do mar, mas verão os anjos e ouvirão o Evangelho. Deus dará a escolha a toda a humanidade para aceitar o Evangelho. Deus advertirá a humanidade. Deus implorará a humanidade. E é isso que esses anjos farão. Advertir a humanidade, implorar a humanidade para fazer a escolha certa. Ele é um Deus que se importa. A coisa maravilhosa é que, enquanto estou pregando esta mensagem, estamos nos aproximando da chegada desses anjos a cada segundo, a cada minuto, a cada hora. Cada dia nos aproxima mais da chegada deles. Mesmo que o Evangelho seja pregado pelos 144 mil, pelos 3 anjos e pelas 2 testemunhas, o Deus deste mundo ainda estará ativo, fazendo o que a Bíblia nos diz em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que diz: nos quais o Deus deste mundo cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Número 3. Idolatria. O terceiro método é a idolatria. Depois que a decepção se estabelecer, a primeira besta será uma ídolo. Ele será amado e adorado, embora seja energizado pelo próprio poder do inferno. Ele ainda é um homem e as pessoas o adorarão. A exigência de adoração do anticristo será tão extrema que ele se colocará como Deus e um homem será adorado. As pessoas pensam que isso é inimaginável, mas as pessoas deste mundo já praticam adorar outras pessoas. Veja a cultura de celebridades, onde as pessoas colocam outros seres humanos num pedestal, desmaiam ao ver outra pessoa, gritam histéricas quando encontram outra pessoa. Já vi até pessoas se curvando e adorando uma celebridade. Essa cultura até infiltrou a igreja, onde pastores famosos estão se tornando mais proeminentes. As pessoas devem amar seu pastor, mas não adorá-lo. Eu amo meu pastor, mas não o adoro. Cuido do meu pastor, mas não o adoro. Honestamente, vivemos numa cultura de ídolos. Idolatria é aquilo que você adora, o que coloca em primeiro lugar em sua vida. A idolatria surgirá quando você for enganado, quando se tornar um idólatra. Seja claro sobre isso. Você não é filho de Deus se for um idólatra. Vou repetir, se você é um idólatra, você não é filho de Deus. Não diga que está sendo julgado ou condenado. Isso não é o momento para pensar que alguém está condenando você. Isso é um aviso e não se compara à condenação eterna que virá para todo idólatra. Talvez você esteja dizendo que não é um idólatra, mas ama o dinheiro mais do que Deus. Mateus capítulo 6, versículo 24, da versão King James, diz: nenhum homem pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Também temos em Lucas capítulo 16, versículo 13, da versão King James, que nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Você deve amar um e odiar o outro. Não pode amar mais o dinheiro do que a Deus e dizer que ama a Deus. Certifique-se de se inscrever no canal e ative as notificações. Não perca a continuação no próximo vídeo. Já começou, mas as pessoas não veem. Parte 5.